Cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo, sou o pesquisador Marcos Lopes. Espada Triunfante, o Ministério de Defesa Cristã. Essa parte final da série de vídeos que tem por título O que o cristão evangélico abandonaria pela verdade. Bem, eu apresentei nesta série de vídeos os motivos pelos quais, no caso, eu me retirei das Assembleias de Deus. Eu fui tanto do Belém como do Madureira, passei um período bem pequeno também na Igreja Unida, mas eu apresento aqui uma história bem assim simplória de como foi entrando a teologia da prosperidade, a confissão positiva dentro das Assembleias de Deus, um movimento que pertence ao pentecostalismo clássico. Então, é uma fortaleza onde se mantinha ali um objetivo, né? Onde esse objetivo ele foi realmente se deteriorando com o passar das décadas. No dia 8 de fevereiro de 1987, eu tive um encontro com Deus Todo-Poderoso, né? Decidi, através da misericórdia de Deus, entregar a minha vida para Jesus Cristo e pertenci à Assembleia de Deus por todo aquele período. Mas fui acompanhando lentamente o progresso de como as heresias foram penetrando dentro do ministério, né? Como livros como esse que eu já apresentei várias vezes aqui no vídeo, Há Poder em Suas Palavras, esses ensinos, né? Foram penetrando nas Assembleias de Deus e também na grande maioria, na vasta maioria das igrejas pentecostais. Eu acompanhei todo o processo de como estudos bíblicos foram mudados por campanhas, principalmente isso na igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Não se existia campanhas na Assembleia de Deus do Brás, ou seja, de Madureira. Não existia aqui em São Paulo. Isso foi um processo lento, né? E foi mudando-se os cultos de ensino, os cultos de oração, por campanhas, seguindo o modelo neopentecostal. E eu alertei certa vez, porque eu fui tanto da missão como Madureira, eu alertei certa vez um pastor que era diretor da CPAD, sobre livros heterodoxos que estavam entrando ali dentro da livraria, e eu fui abordá-lo com amor, com carinho, né? E esse pastor, ele falou: olha, veja bem, se você olhar lá embaixo, lá na sede do Belém, você vai ver que lá tem livros que você está condenando. Então por que eu não vou vender aqui na CPAD? Né? Livros como, por exemplo, de Kennedy Reagan, O Nome de Jesus, O Sangue, Quebrando as Maldições Hereditárias, Robson Rodovalho, Bênção e Maldição, Jorge Linhares, e livros também de assembleanos, como Prosperidade, Dízimos e Ofertas, né? Pastor Osmir Moreira de Pádua, né? Onde ele chega a dizer aqui na página 29 que nós temos que tem que ser quebradas as maldições da pobreza. Então, esses livros eles foram chegando lentamente dentro das Assembleias de Deus. Lentamente, eles foram ocupando o seu espaço dentro das Assembleias de Deus. E não adiantava a gente alertar sobre isso, né, pessoal? É um negócio complicado quando, às vezes, o comércio ele fala mais alto do que a preocupação com os membros, né? Então, houve ocasiões também em que, como professor de teologia, eu me formei, na época eu tinha feito o básico no Cícero Canudo de Lima, né, que é a atual FAESP,
na Assembleia de Deus do Belém. Eu tinha me formado no antigo seminário Cícero Canudo de Lima. E no básico. Depois no médio eu decidi por um seminário mais forte, um seminário que tinha mais profundidade na época. Mas eu também, como obreiro das Assembleias de Deus, eu vim me tornar pastor mais tarde nas Assembleias de Deus. Mas como obreiro, eu ministrava no antigo CPO, curso de formação de obreiros, ali em Santana, eu ministrava a obreiros e a membros da igreja. E eu alertava, né, constantemente sobre esses livros que eu apresentei aí. Já na outra sala, outro pastor da Assembleia de Deus indicava esses livros para os alunos. Então você veja que é algo conflitante, né? Você alertando sobre aqueles livros heréticos, né, e outros livros, e o pastor na outra classe indicando aqueles livros. Olha que situação difícil. Então, eu cheguei um momento a alertar a liderança da CPAD, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus aqui em São Paulo, sobre livros de Larry Ribeiro, que estava entrando, livros de confissão positiva, de autoajuda, mas eu fui simplesmente ignorado porque eu era um membro, né? Eu era um diácono. Então, quem é você, né, para falar alguma coisa? Né? Bem, hoje as Assembleias de Deus, ela tem alguns seminários, e dentre eles o FAESP, né? A FAESP, que eu tive já notícias de que tem pessoas que andou vendendo livros lá de teologia liberal, como de Bultmann, por exemplo, né? Então, você percebe que o liberalismo teológico, ele é um movimento, né, que teve seu início ali no século XVII, mas no século XVIII, esse movimento do liberalismo teológico, ele ganhou as universidades e começou a formar pastores na Europa, pastores liberais, pastores que já não acreditavam mais na inerrância das Escrituras. E foi isso, esse movimento, o causador da destruição das igrejas na Europa. Juntando com a secularização e o materialismo, foi a destruição das igrejas na Europa. Esse movimento, quando chegou nos Estados Unidos, o liberalismo teológico, ele foi duramente atacado pelos fundamentalistas, que eram pastores que lutavam para barrar o liberalismo teológico. Então aí até uma indicação de um livro maravilhoso para vocês aí, né? Graham Marshall, né? Que ele lutou muito contra os liberais ali na América, no início do século XX, né? Então é um livro espetacular, Cristianismo e Liberalismo, onde ele mostra que o liberalismo teológico, ele é uma outra religião. Ele não é uma religião cristã, ok? Liberais e neo-ortodoxos aí como Karl Barth, né? Bultmann, você vê aí, infelizmente hoje, livros, né, deste homem aqui, por exemplo, como Adolf Harnack, que este homem aqui é um alemão, né, que é um dos pais do liberalismo lá na Alemanha. Terrível, terrível. Esse homem pregava, hipnotizava as massas. Era uma coisa demoníaca, sabe? Ele falava que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, ela não é a verdade absoluta, como todo bom liberal, né? Então, você vê aí, ó, hoje livros sendo vendidos até dentro da CPAD, né? Editora Reflexão, que é cristianismo. Então, não existe mais um critério para os membros, para os obreiros. E isso já, na época, eu já observava, né? Existe uma irritabilidade, um antagonismo, por exemplo, aos cristãos assembleanos que se tornam monergistas dentro do movimento, né? Então, só que a preocupação da liderança, a preocupação destas pessoas deveria ser com o liberalismo teológico, porque o liberalismo teológico, todos os argumentos de revistas seculares usam argumentos da teologia liberal, ok?
a verdadeira história de Jesus. Usam argumentos dos teólogos liberais. Então, a preocupação das Assembleias de Deus e das igrejas pentecostais deveriam ser agora para com o liberalismo, a preocupação, e não com o monergismo em si. Não ficarem irritados como quando John MacArthur publica um livro Fogo Estranho, né, onde ele alerta aqui sobre os falsos profetas, os falsos líderes. Conta aqui um pouco da história do começo, dos abusos que houve no movimento pentecostal. Traz assim uma ira, né? As pessoas ficam irritadas dentro do ministério, dizem que não vão publicar mais nenhum livro de John MacArthur, porque ele escreveu sobre o pentecostalismo. Oh, nossa, que coisa, né? Agora, é assim, interessante que as pessoas elas ficam irritadas com os crentes calvinistas e monergistas que existe dentro hoje das Assembleias de Deus e do pentecostalismo, mas pergunta para essas pessoas se elas já leram algum livro um livro calvinista, né? Você, por exemplo, você pega, por exemplo, um crente hoje, pentecostal, ele compra esse livro, Romanos 9, por exemplo, e vai ler aqui de Jaco Arminio, a tradução, né? Feito por Carlos Augusto Vailate, esse livrinho aqui, pequeno, mas ele foi traduzir o livro, teve seu trabalho, né? E traduziu o livro de Romanos 9 do ponto de vista arminiano. Ah, eu já li esse livro aqui, pronto, acabou, não quero ler mais nada. Não me interessa ler um livro desse tamanho aqui, não. Certo? Não me interessa ler um livro desse tamanho. Né? Ó, mas só John Stott está aqui, ó, mostrando a versão monergística. Está aqui em Romanos, Lord Jones, mostrando a versão monergística. Mas, eu vou ler um livro desse tamanho? Você está de brincadeira comigo, né? Eu não vou ler um livro desse tamanho. A pessoa nunca leu um livro, por exemplo, da Doutrina de Deus, de Frame. Ah, não, o tamanho desse livro. Não dá não. Como é que eu vou ler um livro? Doutrina de Deus. Ah, eu vou ler as Institutas. Olha o tamanho das Institutas. Você está de brincadeira comigo, tá não? Só que é o seguinte, quando ele lê as Institutas, ele já lê com o coração fechado, para achar erro. Não porque ele quer aprender realmente o que é o Evangelho monergístico. Nunca leu nada, né? O Evangelho da Graça, né, de James Boyce. Né? Ah, não, um livro muito grosso, você acha que eu vou ficar lendo esses livros aí? Mas critica pra caramba. Né? Então, o que acontece? Qual é a preocupação que deveria ser dessas pessoas que, por exemplo, escrevem livros como este, Porque Não Sou Calvinista? Olha só o tamanho do livro do David Hahn. Olha o tamanho dessa bitela aqui. Você entendeu? David Hahn nunca escreveu um livro desse tamanho contra o mormonismo, contra as TJ, mas contra o calvinismo. Olha o tamanho do menino. Eu tenho aqui, vou deixar no meu link aqui embaixo, uma refutação apenas de um capítulo, que é muito grande, não dá tempo de ficar analisando um livro desse. Mas os erros históricos desse livro. Mas o que acontece é o seguinte, a gente às vezes perde o foco, né? E não é errado escrever, pode escrever contra o calvinismo, o arminianismo, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que a gente não se prende para ler livros, né, volumosos, porque a preguiça fala mais alto, principalmente, né, do povo pentecostal. É uma crítica construtiva, tá? Existe pessoal dentro do tradicionalismo que não gosta de ler. É apenas confessional, não conhece as doutrinas também. Ok? O que eu estou dizendo é que a coisa foi piorando dentro das Assembleias de Deus, né? E a gente percebe que não houve um avanço, as pessoas não avançaram, né? Não se preocuparam com o movimento chamado liberalismo, que agora não é mais um problema dos tradicionais, é um problema dos pentecostais. Né? A IPB, a Igreja Presbiteriana Brasileira, ela rompeu na década de 1950 com a sua mãe, a presbiteriana americana, porque hoje a presbiteriana americana ela é totalmente liberal, ela tem pastora, tem pastor também homossexual, tem lésbica no comando da igreja. Então a IPB ela rompeu seus laços com a presbiteriana americana, porque o liberalismo invadiu essa igreja a ponto de fazer com que homens de Deus abandonassem o grande seminário
de Princeton, por exemplo, e formasse um outro seminário, Westminster, porque ela foi corroída pelo liberalismo teológico. E a gente percebe que hoje o pentecostalismo não se preocupa com isso, né? Você vê livros hoje de Bultmann, né? Livros de liberais dentro da CPAD, pelo menos aqui de São Paulo, e ninguém se preocupa com isso. Eu vou deixar uma foto aí de hoje, uma foto que eu tirei dentro da CPAD, o livro lá de Bultmann. Agora, o que acontece? Existe uma diferença, tá, pessoal? Não é aqui o foco do vídeo, porque senão vai ficar muito grande, mas existe uma diferença do método gramatical histórico, certo? E o método e o estudo histórico crítico. Então, a gente tem que começar a querer conhecer essas coisas. E para conhecer essas coisas, demanda tempo, demanda horas lendo um livro, certo? E eu vou deixar aqui uma recomendação de alguns livros que você deve ler. Sabe por quê? Porque olha só, porque senão você vai deixar, pastor, a sua igreja ser destruída por esse mal chamado liberalismo teológico. Eu vou deixar para você aqui a recomendação, a Bíblia, seus intérpretes, de Augusto Nicodemos. Eu vou deixar para você aqui a recomendação de Norman Geisler, A Inerrância das Escrituras, da editora Vida. Vou deixar os links aqui embaixo, aí vocês podem procurar. Teologia Liberal, Origens, Pressupostos e Método. Editora Pfeiffer, certo? Um excelente livro que mostra de onde veio esse movimento, do iluminismo. Os Perigos da Interpretação Bíblica, de Carson. Tá? E também a Bíblia, Palavra Sempre Viva, inspirada, infalível, inerrante, suficiente Palavra de Deus. Tá bom? Da Arte Editorial, certo? O Adi Salum, autor. Então não tem desculpa, né, pessoal, para aprender. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse movimento, certo, herético, assim como a teologia da prosperidade, na minha época, que lentamente foi entrando, invadindo o pentecostalismo, agora a bola da vez é o liberalismo teológico. E eu vou dizer um negócio para você. Pensa comigo. O liberalismo teológico, ele não crê na Bíblia como inerrante, ensina que a Bíblia é cheia de erros, nega Jesus Cristo como verdadeiro Deus, que ele foi apenas uma pessoa iluminada, Jesus não ressuscitou, Jesus não subiu aos céus, Jesus não perdoou os nossos pecados, morreu apenas para nos deixar o exemplo. E pior, são universalistas. Então, pessoal, é o seguinte, vocês devem se preocupar, vocês que são pentecostais, agora não é só os tradicionais que devem se preocupar, mas são os pentecostais, porque o liberalismo chegou e chegou com força. A partir do momento que liberou os obreiros, os pastores, para estudarem escolas teológicas reconhecidas pelo MEC, então a coisa só vai piorar. E eu vou dizer um negócio para vocês. A gente tem que se preocupar, pessoal, com o povo de Deus. E você que é preso num cargo ministerial, você que é preso num cargo de pastorado, de pastor-presidente, vou deixar um recado para você. Prenda-se somente em Jesus Cristo e no seu evangelho. Entendeu? Não, ó, por exemplo, eu tenho aqui, para provar para você, eu tenho aqui um diploma aqui, ó, tá? Pela Conamad, que eu era evangelista das Assembleias de Deus, tá? De Madureira. Agora veja, quando eu percebi que tudo estava se corroendo, que não tinha mais amor e integridade, a exposição da palavra de Deus não era mais pregada como deveria, o que eu fiz? Me retirei do ministério e me tornei membro em outra igreja, em outra denominação. Não porque a outra seja perfeita, não porque a outra não tenha erros, só que existe uma diferença muito grande de um lugar onde verdadeiramente só se prega coisas antibíblicas, tá? De uma igreja que tem menos heresia, né? Então você pega, por exemplo, hoje a Assembleia de Deus, ela bebeu da fonte, tá? Do neopentecostalismo e está pagando o preço. São crentes, muitas vezes crentes opacos, crentes que não têm conhecimento bíblico, são rasos, pregadores liberais agora, e o preço vai vir, tá?
Por quê? Porque não se valorizou o conhecimento das Escrituras Sagradas. Agora, eu pergunto para você, você que é cristão, evangélico, o que você abandona pela verdade bíblica? O que você abandona? Não estou falando que eu sou mais piedoso que você, estou usando isso aqui como uma plataforma para dizer, olha, eu sou mais piedoso, saí do pastorado e fui ser membro de outra igreja, entendeu? Não estou dizendo isso, eu só estou dando um exemplo para você de que nós podemos sair de um pastorado de uma denominação que está sendo corroída pelo neopentecostalismo, pelas heresias, e se tornar membro em outra igreja onde o pastor é mais bíblico, onde se prega a palavra de Deus. É só isso que eu estou dizendo. A pergunta que eu faço para você desse vídeo, dessa série, é o seguinte: o que você, cristão evangélico, você abandonaria pela verdade? Qual o preço que você pagaria? Então é só isso, é só essa pergunta que eu faço para você. Você está disposto a largar um cargo de pastorado? Está disposto a largar o seu salário? Está disposto a você que é neopentecostal, que está amarrado aí numa igreja, uma igreja neopentecostal, vendo essas mentiras, né? Evangelho diluído da verdade, né? Teologia da prosperidade diabólica. Será que você está disposto a pagar o preço e sair, se retirar do ministério? Não para ser um desigrejado, mas para procurar uma igreja mais bíblica, porque existe homens de Deus. Então, queridos, está aí o recado para você, alguns motivos pelos quais eu me retirei das Assembleias de Deus. Não é porque eu sou frustrado, eu tenho o cargo de pastor, esse cargo de pastor ele não morre, tá? Foi Deus que deu o cargo, tá bom? Agora, nós não podemos nos prender em nada, a não ser no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar e que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus e que você possa amar mais o Evangelho, amar mais Deus e realmente pagar o preço da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde o liberalismo, da teologia da prosperidade, dos ensinos heréticos, da confissão positiva, do liberalismo, e que Deus possa guardar a sua mente e o seu coração para a glória dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Fique na paz e um grande dia para você.